Pode ficar sentado. Mas em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, a Tua palavra ela será pregada, Pai. Pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, possa, Deus, manter, Deus, a nossa mente, o nosso coração cativo a Ti. Deus, que em nome de Jesus possamos entender, Pai, a Tua palavra. Possamos, Deus, compreender, Deus, o que o Senhor tem para nós. E que em nome de Jesus, essa palavra, Deus, ela possa penetrar em nosso coração, penetrar em nossa vida e transformar o nosso ser, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Provérbios no capítulo 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Presta atenção, criançada. Duda, Isabela, Maria, Dudu. Maravilha. Então, o que eu sempre falo a respeito, quando vamos apresentar uma criança, o que eu sempre falo aos pais, o que eu sempre aconselho, o caminho quem ensina é você. O caminho, quem vai dar a direção para aquela criança é você. Muitas das vezes nós achamos, a nossa obrigação é chegar à igreja e apresentar ao Senhor, e Deus cuidará dela. Mas nós, seres humanos, nós vivemos de exemplos. Nós, seres humanos, nós vivemos por uma situação que eu vejo a minha mãe fazer, o meu pai fazer, o meu irmão fazer, e eu copio. Eu quero fazer igual. Coisas boas e coisas ruins. Se eu estou acostumado a viver como uma criança que vive tacando pedra na casa do vizinho, num determinado momento eu faço o quê? Vou tacar também, é legal. E a gente tinha essa mania de quando era criança, a gente sempre tacava pedra, tacava pedra. E um dia o rapaz, meu irmão tá fazendo assim porque eu dei uma pedrada na testa dele, o sangue estava tudo congelado. Então o que acontece? Um dia nós chegamos na casa de um amigo e a gente estava atacando uns ferrinhos assim, brincando, né? Porque os ferrinhos rodavam. E era muito interessante. No outro dia, quando nós chegamos na casa dele, aquele amigo falou assim: poxa, vocês não sabem o que aconteceu ontem. Um daqueles ferros quebrou o telhado, acertou a cabeça de uma criança que estava deitada no berço. A gente começou a ficar desesperado. Meu Deus, o que a gente fez? A gente assassina, a gente maluco e tal, não sei o quê. E aí ele falou: não, estou brincando, cara. Ele falou assim: mas tu lembra a besteira que a gente estava fazendo, brincando com aqueles ferrinhos, tacando assim? Imagina se realmente quebra um telhado. Imagina se pega na cabeça de alguém. E depois daquilo nós falamos: caramba, temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós fazemos. Mas porque um estava atacando, o outro achou interessante e começou a atacar. Então nós, como seres humanos, nós somos assim. E a Bíblia ela vai dizer: ensina a criança no caminho. E ensinar no caminho é: eu vou à igreja, eu levo a criança junto, vai comigo? Ensinar no caminho é: vai para a igreja, e eu fico. Não, muitas das vezes ei, você precisa conhecer o Senhor. O mais interessante é que eu vou me lembrando de várias histórias bíblicas. E agora eu me lembro de Samuel. Deus por diversas vezes chamava Samuel, e Samuel ia até o profeta, o sacerdote, chegava lá e Eli, me chamou, o Senhor me chamou? Não te chamei. E ele deitava de novo, e vinha ele, ouvia a voz: Samuel. E ele voltava correndo e Eli falava assim: ei, o Senhor me chamou? Não te chamei. E por uma terceira vez Samuel deita, ouve a voz chamando Samuel. Aquele menino levanta, já pensando: não, porque se fosse eu, né, eu sou agora aquele menino mais bravo, nervoso. Esse cara tá de brincadeira comigo. Esse velhinho só pode. Não, ele tava me zoando, porque eu tô querendo dormir, ele me chama. Eu chego lá e falo que não tá chamando. Porque nem mesmo
o profeta Eli, nem mesmo ele estava entendendo que era a voz do Senhor chamando Samuel. Samuel estava dentro do templo, dentro da casa do Senhor, e não conhecia o Senhor. É o que a Bíblia vai dizer, que mesmo ali, dentro da casa do Senhor, ele não conhecia o Senhor. Então é importante vocês, crianças, Isabela, Maria, Duda, Eduardo, Júnior e todas as outras crianças e os adultos, entender o propósito de estar dentro da casa do Senhor. Porque Samuel foi entregue no templo, morava lá dentro. Acredito que ele tinha uma cama do lado, próximo à Arca da Aliança, que era o representativo máximo da presença de Deus. Ele estava ali, mas ainda não conhecia Deus. E o propósito de Deus para você nessa manhã é que você entenda que o caminho é Ele, o pão da vida é Ele, a verdade é Ele, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. E nós precisamos todos os dias meditar e entender isso, todos os dias compreender o que Ele tem para nós. Mas eu não queria nem falar de Samuel, nem essas outras coisas, mas acabei me lembrando. Mas quando eu meditava ontem à noite sobre Provérbios capítulo 22, a palavra que me veio à memória foi de um cidadão chamado Moisés. Moisés. Conhece Moisés? Conhece? Moisés. Pensa num tempo difícil. Pensa num tempo de escravidão. O livro do Êxodo, fala comigo, Êxodo significa saída. Mas ele vai começar dizendo assim: são estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram, dos filhos de José que entraram na terra do Egito. São esses os nomes dos filhos de Deus que entraram na terra do Egito. São esses o povo de Deus que entraram no Egito. E o mais interessante é, um livro que tem nome de saída, começa com a entrada do povo. E eu entendo que Deus está querendo falar contigo que não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o Egito que você esteja vivendo, porque eu desde criança sempre aprendi que o Egito era o lugar ruim, o Egito era o lugar mau, o Egito representa esse mundo mau e tenebroso que nós conhecemos. Drogas, prostituição, uma vida de bebedeira, uma vida onde você vê os seus amigos morrerem por conta do nada. E eu acredito que naquele momento o Egito parecia a solução para aquele povo. O Egito parecia a solução para a família de José. O Egito parecia a solução para o povo de Israel. Mas aquele povo foi entrando no Egito. Num determinado momento, acontece de que muda-se o faraó. Levantou-se outro faraó que não conhecia nem a José, nem os seus grandes feitos pelo Egito, nem os seus grandes feitos naquele lugar. E ele viu que a família de José era muito grande, a família cresceu, a família multiplicou, triplicou. E ele falou assim: esses caras são muitos e eles podem ser perigosos para nós. Vamos torná-los escravos. Faraó faz com que todo o povo de Deus fique escravizado no Egito. E por muitos e muitos anos, a única coisa que aquele povo tinha era uma promessa de que Deus os livraria da escravidão, de que Deus os tiraria daquela vida de desgraça, aquela vida de trabalho duro, aquela vida de trabalho árduo. A promessa era: Deus pode mudar a tua casa, Deus pode mudar a tua história, Deus quer transformar cada milímetro da tua vida. A promessa de Deus ainda é para você hoje. Então, se talvez você estava preso no Egito, talvez você estava preso nas drogas, preso na prostituição, preso em algo que você fala assim: eu não quero mais isso, eu não quero mais viver essa vida, eu não posso mais continuar fazendo a coisa errada que eu faço. E você já decidiu que não quer mais aquilo. Aí Deus está falando assim: isso, hoje tem saída.
saída para você. Êxodo, hoje tem transformação para você. Glória a Deus. A única coisa que eles tinham era uma promessa. Até que num determinado momento, nasce uma criança, bonita, pensa na criança bonita, formoso, que a mãe falou assim, menino bonito, criança bonita, e a mãe falou assim, eles estão matando todos os meninos lá fora. Depois você lê o livro do Êxodo, no capítulo 1, do verso 1 em diante, lê o capítulo 1, capítulo 2, e está tudo assim, mais ou menos o que eu estou contando, eu conto mais bonito. Né? Tá? A mãe olhou e falou assim, nossa, que menino bonito, estão matando as crianças tudo lá fora, vão esconder o seu filho. E ela esconde Moisés por uns 3 meses, mas ela sabia que não dava para esconder por muito tempo, porque Faraó mandou as parteiras matarem as crianças, matarem os meninos, mas acontece de que as parteiras, Sifrá e Puá, falaram assim, não vou matar o menino não. Não, pensa que Sifrá e Puá tinham esse... Vou matar o menino não, eu não vou matar ninguém não. Aí elas, relaxavam. A hebreia está tendo um filho. Aí ela ia devagarzinho, deixa a mulher nascer sozinha. Aí a criança nascia em casa sozinha. As parteiras não chegavam a tempo. As parteiras não queriam matar as crianças. Então o Faraó deu uma ordem: matem todos os meninos de 3 anos para baixo. A mãe de Moisés escondeu Moisés por 3 meses, mas num determinado tempo ela falou assim, não dá mais para esconder, não dá mais para esconder. E acontece de que ela faz o quê? Faz um cestinho, igual um barquinho, que aqueles barquinhos feios que a gente faz, né? Fez um cestinho bonito, passou esses pins que os homens passam aí na rua antes de jogar o asfalto, acredito que era aquilo, passou um pins, betumou o negócio, deixou bonito, colocou Moisés no cestinho e colocou dentro do rio. Moisés foi dentro do rio. E a irmã de Moisés foi seguindo. Eu quero ver o que vai acontecer com o meu irmão. Até que o maior medo deles acontece. A filha de Faraó é quem pega a criança e fala, talvez Miriam tenha pensado, meu Deus, vai matar meu irmão. A filha de Faraó, foi ele que mandou matar. Só que acontece de que Deus, muitas das vezes, ele age de uma forma que você não entende. Muitas das vezes, os maiores milagres que aconteceram na minha vida e talvez na sua vida, você não percebeu, mas às vezes foi no momento de maior tribulação, de maior complicação, no momento onde você falava assim, não tem mais jeito, não tem mais saída. Era que o milagre simplesmente acontecia e você falava assim, opa, e você nem se lembrava mais daquela prova, você nem se lembrava mais daquela tempestade, daquela dificuldade, daquilo que te machucou tanto. Você só lembrava da vitória que alcançou. Ou seja, muitas das vezes a gente está numa luta, MMA, né? Para quem gosta de luta e pancadaria, aqueles caras batendo, e o cara está resistindo. E muitas das vezes na luta não é só bater, ele tem que saber resistir. Para a hora certa ele dá o soco certo e derrubar o adversário. E eu acredito que muitas das vezes na nossa vida é assim. Nós estamos apanhando das situações, apanhando da vida. As coisas estão nos machucando de diversas formas. E na hora certa, Deus vem e dá o soco certo, que derruba o adversário e você vê a vitória. Você nem lembra mais das pancadas. Você só quer comemorar e falar, Deus, muito obrigado, porque eu consegui alcançar, porque eu consegui vencer, porque eu consegui. E eu vejo que naquele momento ali, a filha de Faraó pega Moisés e fala, rapaz, era tudo que eu queria. Porque, né, um dia nós vamos estudar a respeito disso aqui, mas acontece de que dizem que a filha de Faraó não estava simplesmente se banhando à noite. Ela estava fazendo um ritual, pedindo aos deuses que ela acreditava um filho, porque ela era estéril. E aí, naquele ritual aparece uma criança, ela fala um presente dos deuses, mas na verdade era o Deus Todo-Poderoso cuidando de Moisés, ao ponto de fazer ela acreditar que era um presente dos deuses. Então não acontece, né? Nada acontece por acaso, tudo foi permissão de Deus naquele momento. Aquela mulher pega a criança e Miriam chega e fala assim, ei, moço, quer que eu chame uma das hebreias para amamentar o menino? E aqui é o ponto mais interessante. Eu costumo dizer que é o ponto que os pregadores esquecem, porque quem conhece um pouquinho da Bíblia
quem já está acostumado com igreja, assim como eu, a vida inteira eu ouvi que Moisés ele teve 3 fases. Quais foram as 3 fases da vida de Moisés? 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos, guiando o povo até ele morrer e não chegar na terra prometida. Eu sempre aprendi isso, mas um determinado dia, um determinado momento, eu lendo a Bíblia, Deus falou comigo, esse aqui foi o ponto mais forte da vida de Moisés. Ou seja, 4 fases, não 3. Tem sempre dividido em 40 anos, 3 fases de 40. Eu divido aquele meio termo ali como o ponto determinante da vida de Moisés. O ponto em que Miriam fala com a filha de Faraó e fala: posso trazer uma das hebreias? Moisés vai e fica sendo criado pela própria mãe. Se Moisés ficasse 40 anos no Egito, se Moisés ficasse 40 anos naquele lugar, ele nunca seria o libertador do povo de Deus. Mas por conta de que a mãe, por alguns anos, que é o tempo de amamentação era de 4, 5 anos, alguns dizem talvez 7 anos, por esse determinado momento, hoje os psicólogos, esse pessoal que estuda e tal, eles falam assim, a criança, ela cria tudo na mente dela, do que é certo, do que é errado, até os 7 anos de idade. Então tudo que você ensinar vai ser o caráter dela pro resto da vida. Se você falar que é errado roubar, ela vai saber que é errado roubar, mas se ela vê você roubar, se ela vê você fazer as coisas erradas, aquilo para ela vai ser algo normal. Então uma criança até os 7 anos de idade é o criado caráter. Eu acredito que no momento em que a mãe de Moisés teve a oportunidade de cuidar daquela criança, em todo momento, ainda um menino, a mãe dizia: filho, existe um só Deus, e um dia Ele vai nos tirar dessa prisão do Egito. Filho, assim foi que Deus fez no passado, assim foi que Deus fez, e ainda existe uma promessa que Ele vai nos libertar. E ela foi alimentando a mente e o coração de Moisés com Deus. Ela foi ensinando para ele os princípios de quem era o Deus verdadeiro. Só que num determinado momento, Moisés volta para o Egito. Aprende a ser um guerreiro. Acontece de um momento de ira, ele mata um homem e foge por 40 anos, vai para o deserto. Aí Deus tem um encontro com ele e ele pensa: opa, esse Deus na sarça é o Deus que a minha mãe sempre falou que iria libertar o povo, e Ele quer me usar. E aí ele vai até Faraó, liberta o povo, e a história você talvez já conheça. Se não conhecer, depois a gente conta, tá? Mas acontece de que o maior propósito de Deus em você estar aqui hoje é fazer com que você entenda que é importante você se alimentar de Deus, porque Moisés ele nasceu para aquele tempo, para que milhares de pessoas fossem libertas. Ei, José nasceu naquele tempo e sonhou para que milhares de pessoas fossem alimentadas. Homens lá atrás nasceram, viveram diversas situações e tiveram um encontro com Deus para que no seu tempo pessoas fossem transformadas. E você nasceu nesse tempo para que nesse tempo você seja usado por Deus para transformar essa nação que dia após dia se aprisiona, que dia após dia se perde, que dia após dia está indo de mal a pior. Eu penso que quando eu era criança, por diversas vezes eu quase morri. Eu lembro das histórias que minha mãe sempre contou. Eu lembro que por algumas vezes eu tentei suicídio, mas um dia eu tive um encontro com Deus. Eu acredito que talvez você tenha tido algumas frustrações na vida, como Moisés pode ter não entendido o momento em que a mãe dele teve que falar: ô filho,
É sua hora de morar no Egito. Talvez Moisés tenha ficado frustrado com aquele não entendido o propósito, mas existia um propósito de Deus em cada coisa. Existia e existe um propósito de Deus de você estar aqui nessa manhã. Existe um propósito de Deus, porque nós acreditamos que Deus ele não simplesmente une pessoas, ele une propósitos. E muitas das vezes uma família se unindo a outra, uma pessoa conhecendo a outra, é porque Deus tem um propósito para mudar uma família. Deus tem um propósito para mudar uma história. Hoje eu acredito que a Cauane está aqui porque Deus tem um propósito na casa dela de trazer de volta a mãe, de trazer de volta os familiares e transformar algo naquela casa. Eu acredito que você está aqui nessa manhã porque Deus está falando: oh, a tua casa precisa ser mudada, a tua casa precisa ser transformada. Eu, o Deus Todo-Poderoso, quero mudar o quadro, quero mudar a história e quero usar você. Aleluia. O meu conselho para você nessa manhã é: cadê a Raquel? Raquel pensa numa mulher que tem um monte de criança. Essa aqui é filha dela, mas não é filha dela. Toma conta de uns 10 crianças lá. Vira e mexe, eu tô lá, tem umas 15 crianças correndo. Aí ela falou: não, são só 5. Eu falei: pô, mas eu já contei uns 15 aqui. E aí, acontece que tanta criança. Existe um propósito para todas essas crianças estarem lá. Então ela tem que aproveitar a oportunidade e ensinar de Deus. Aproveitar a oportunidade e orar junto com aquelas crianças. Aproveitar a oportunidade e ministrar uma palavra e ensinar um propósito de vida para cada um deles. Porque Deus irá fazer algo poderoso sobre a vida da Raquel, sobre a tua vida, sobre a vida das crianças que estão diante de você, sobre a vida da Duda, da Isabela, Maria Clara, Dudu e todos os Cauã, Cauê, eu nunca lembro o nome desses garotinhos. É Natan e Pietro. Ai, Natan e Pietro. É porque eu sempre lembro do outro lá, da Natiele, eu também não lembro o nome dele, né? A garotinha que fala o tempo todo o nome do Kaique, mas eu nunca lembro o Kaique. Eu sempre falo assim, Cauã ou Cauê, alguma coisa assim, que não tem nada a ver. Eu sei que eu não lembro o nome das crianças, e é tudo da família, né? Lembra o teu nome? Mais ou menos. Amém? Era só o que eu queria deixar para você nessa manhã. Uma palavra para você meditar. Mas depois no texto de verão, Êxodo, no capítulo 1 e 2. Rapidinho você lê. Tá bom? Existe alguém aqui nessa manhã que entendeu essa palavra e falou assim: opa, ainda falta algo na minha história. Ainda falta algo na minha vida. Eu ainda preciso conhecer esse Deus um pouquinho mais. E eu quero hoje dizer: Deus, eis aqui a minha vida. Eu quero te pedir para se colocar de pé. Se vocês podem ajudar no louvor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Eu não posso cantar não, senão vão querer me contratar para a equipe de louvor ali. Mas eu acredito que Deus ele tem um propósito na tua vida. E que se você nessa manhã quer assumir um propósito ainda maior com Ele, dizer: Senhor, é momento de voltar para a tua casa, é momento de viver a tua vontade, é momento de servir o Senhor com o que o Senhor tem para mim. Deus, é o momento de eu entender que o Alto Independência, que o Quitandinha, que Itaipava, que Nogueira, que a cidade de Petrópolis, ela precisa de alguém que vá ser usado e ousado na tua presença. Então, Deus, usa minha vida, transforma minha vida em todos os momentos. Talvez você esteja lembrando aí dos momentos da infância que você talvez possa ter passado por diversas situações que te machucaram, ou situações que te deixaram até feliz. E muitas situações que você fala assim: eu não entendi o porquê disso. Mas hoje, através dessa palavra, eu entendo que naquele momento era Deus falando comigo, era Deus me tocando, era Deus cuidando de mim,
Era Deus quem pôde me livrar dessa situação tão ruim, tão cruel. E você fala assim: agora eu entendo o propósito de Deus para a minha vida. E eu quero ser usado pelo Senhor, transformado pelo Senhor. Existe alguém aqui nessa manhã que quer voltar para Jesus, que quer entregar a sua vida para Jesus nessa manhã? Eu te convido a vir aqui à frente, se você ficar à vontade. Se não, você pode ficar no seu lugar e colocar a mão no teu coração e falar: Deus, eu quero hoje voltar para Ti. Deus, esse é o meu momento de se entregar. Esse é o meu momento de ser mudado, moldado, transformado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós falamos do Teu Santo Espírito neste lugar. Nós falamos do Teu Santo Espírito nessa manhã, Pai. E pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar, Pai. Parar sobre nós até cedo. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa, Deus, cuidar dos corações em nome de Jesus. Quebrantar os corações. Se existe alguém aqui nessa manhã que quer se entregar para Ti, Deus, que o Senhor possa aceitá-lo, cuidar dele, e que em nome de Jesus, o Teu propósito, o Teu plano, o Teu projeto possa, em nome de Jesus, Pai, se manifestar na vida de Deus. O padrinho. O padrinho da Fernanda para vir aqui à frente também.
leva um pouquinho. Eita, Jesus. Pode falar. Não vai chorar, não. Amém? Nessa manhã, né, nós vamos apresentar a Fernanda, orar pela vida dela mais uma vez, estamos sempre orando. E como a palavra ela já foi ministrada, né, hoje o conselho não foi só para o Vinícius e para a Tatiana, foi para toda a igreja. Muitos pais hoje dizem assim: poxa, se eu tivesse conhecido Jesus antes, ou se eu tivesse vivido mais firme com Jesus, os meus filhos não estavam perdidos, os meus filhos talvez não teriam morrido, os meus filhos talvez não estariam numa prisão. Tá? São vários testemunhos, ou testemunhos, né, ou tristezas que muitas das vezes nós ouvimos de pais que falam: me ajuda, me socorre, meu filho está completamente perdido. E muitas das vezes a pessoa ainda fala assim: o erro foi meu, porque eu podia estar na presença do Senhor, mas eu sempre pensei: não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. E hoje o meu filho também está na mesma vida, nada a ver, e ali ele conheceu coisas piores. Amém? Segura contigo. Segura contigo. Não é para chupar não, isso não é pirulito não. Amém. Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer pela vida da Fernanda, te agradecer, Pai, pela vida da Tatiana, do Vinícius, dos avós, Pai, do padrinho, da madrinha, Pai, que não está presente aqui. Mas pedir, Deus, que em nome de Jesus, Pai, hoje cada um desses, Senhor, possa, em nome de Jesus, entender a Tua palavra que foi ministrada, Pai, entender o propósito de que hoje a Fernanda, ela precisa conhecer o Senhor. Vivemos tempos maus, tempos difíceis, e acreditamos, Pai, que aqueles que forem criados e que forem ensinados de quem é o Senhor, serão, Pai, levantados para esse tempo, para mudar a história da sociedade, para, Deus, em nome de Jesus, Pai, serem profetas, evangelistas, sacerdotes na Tua casa e cumprirem o grande propósito do Senhor. Hoje, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos sobre a vida da Fernanda, Pai, a Tua graça, nós declaramos, Pai, o Teu amor, a Tua salvação, e pedimos, Pai, em nome de Jesus, seja com ela, seja com os pais, e em nome de Jesus, Pai, cumpra, Deus, o Teu propósito sobre a vida da Tua filha. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Vamos tirar foto? Vamos, Eita. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Todo mundo tirou foto, todo mundo ficou bonito, né? Glória a Deus, amém. O filho é como uma flecha na mão do valente, né? O valente é o arco e o filho é a flecha. E para onde a gente apontar, eu digo porque eu tenho filho, não dá nada, garoto. Para onde a gente apontar é para lá que ele vai. Então, antes de atirar, pensa para onde você vai apontar. Amém? Vamos estar orando para poder estar encerrando. Deus continue abençoando a vida de todos nós, de todos vocês. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos por este momento a qual nós passamos na Tua presença. Te agradecemos pelos visitantes, te agradecemos pelas pessoas que estão aqui nessa manhã e que nos ajudaram, ó Pai, a glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Jesus, pela vida da Fernanda, pelos seus pais. Em nome de Jesus, continua abençoando, tomando cada um nas suas mãos, Jesus. É o que nós te pedimos, certos da vitória, Jesus. Amém. Amém. Erga suas mãos para a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Salvador e as doces e santas consolações do Santo Espírito de Deus sejam com cada um de vós. Assim a igreja vai dizer, em uma só concordância e em uma só voz. Amém. 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 E as palmas louvam ao Senhor.